Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, estudo bíblico 14, Escatologia, parte 11 e a parte final do nosso estudo, a vida eterna. Índice do estudo, item 1, Introdução, item 2, o céu, a seguir, os três céus, a experiência do apóstolo Paulo, a reversão da condenação, versículos que falam sobre a vida eterna, comentário da Bíblia de estudo, referências sobre o novo céu e a nova terra, como serão criados o novo céu e a nova terra? Quando surgirá o novo céu e a nova terra? Como será o nosso corpo no novo céu e na nova terra? Como viveremos no novo céu e na nova terra? A Nova Jerusalém. Diferentes interpretações sobre a Nova Jerusalém. Considerações finais, breve resumo da escatologia, quadro resumo do estudo. Item 1. Introdução. De acordo com os ensinos bíblicos, todo aquele que tiver o seu nome inscrito no livro da vida entrará na eternidade ao lado de Deus. Fim do julgamento do grande trono branco, a humanidade entrará na eternidade propriamente dita. Os condenados, que têm existência eterna, permanecerão no lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos, longe de sua presença, no fogo eterno. Os salvos, que terão a vida eterna, entrarão no reino de Deus, que foi preparado antes da fundação do mundo. O tempo, conforme conhecemos, deixará de existir. Entraremos então no tempo de Deus, vivendo a eternidade em sua presença. Observação. No grego, duas palavras são utilizadas para fazer referência ao tempo. São elas kairos e cronos. Há duas interpretações diferentes a respeito da aplicação dessas palavras. É interessante aprendermos a respeito delas. Primeira interpretação, refere-se à aplicação dessas palavras quando são utilizadas na teologia. Kairos é utilizado de forma qualitativa, sendo o tempo de Deus que não pode ser medido. Cronos é utilizado de forma quantitativa, expressando o tempo dos homens, que é o tempo que pode ser medido em anos, meses, dias, horas e suas divisões. Desse termo temos a palavra cronômetro, que é um instrumento utilizado para medir o tempo. Então, kairos é o tempo de Deus, é o tempo que não pode ser medido, e cronos é o tempo do homem, é o tempo que pode ser medido. É fácil nós lembrarmos da palavra cronômetro, então nós lembraremos que cronos é o tempo do homem. Segunda interpretação. Há estudiosos que afirmam que a Bíblia não faz distinção dos termos kairos e cronos no grego neotestamentário, e por causa disso não haveria motivos para classificar essas palavras como tempo divino e tempo humano. Por outro lado, conforme mencionado anteriormente, para a igreja cristã, os termos kairos e cronos são antagônicos, no sentido de um significar o tempo de Deus, kairos, e o outro o tempo dos homens, cronos. Então, na teologia existe essa diferença. Kairos é o tempo de Deus e cronos é o tempo dos homens. Item 2. O céu. A Bíblia ensina que o céu é o lar dos salvos na vida além túmulo. Ele é o lugar daqueles que receberam a mensagem da salvação em Jesus Cristo em seus corações, foram regenerados pelo Espírito Santo e procuraram viver uma vida que agradasse a Deus. Item 3. Os três céus. A palavra céu aparece no Novo Testamento 276 vezes. A Bíblia nos ensina que existem três céus, aurônos, mesorâneos e eporâneos. Letra A, aurônos,
é o céu atmosférico, ou seja, o céu azul, onde se encontram as nuvens. É chamado também de céu inferior. Referência bíblica, Gênesis capítulo 1, versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Letra B, Mesorâneos. É o céu onde se encontram as estrelas e os astros, ou seja, é o céu astronômico. Crê-se que nessas regiões celestiais, Satanás atua numa batalha espiritual sem trégua. É também chamado de céu intermediário. Referência bíblica, Isaías capítulo 13, versículo 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. O contexto desse versículo é sobre a vinda do dia do Senhor. Letra C, Eporâneos. É o céu superior ou céu dos céus. É a morada de Deus e possivelmente o paraíso. É também chamado de terceiro céu. O céu dos céus, habitação de Deus, já existia no ato da criação. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 30, é a referência. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. O contexto, a oração do rei Salomão no templo do Senhor. Item 4. A experiência do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 4, Paulo relata uma experiência de êxtase em que foi arrebatado até o terceiro céu, ou seja, o paraíso. O texto bíblico diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Item 5. A reversão da condenação. É importante destacar que toda a humanidade, espiritualmente morta em seus pecados e delitos, estava condenada ao castigo eterno. Mas em Jesus Cristo houve a reversão dessa condenação, e nele o homem passou a ter direito à vida eterna. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito que a vida eterna é um dom de Deus. O texto bíblico diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Item 6. Versículos que falam sobre a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Item 7. A vida eterna. Comentário da Bíblia Almeida, de 1999, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15, nota I. A vida é o dom por excelência que Deus oferece aos seres humanos. Essa vida não termina com a morte, por isso é geralmente chamada de vida eterna. Essa vida se obtém desde já, pela fé em Jesus Cristo. A importância desse conceito em João é compatível ao de reino de Deus nos evangelhos sinópticos. Observação: o que são os evangelhos sinópticos ou sinóticos? Evangelhos sinópticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, pois muitas das passagens bíblicas são comuns a eles, possuindo a mesma sequência e muitas vezes usando as mesmas palavras. São chamados de evangelhos semelhantes. Sinótico significa a mesma visão. Eu trabalhei esse termo porque no slide anterior nós falamos a vida eterna foi comparada ao reino de Deus, e o reino de Deus é mencionado nos evangelhos sinópticos, ou seja, nos evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Item 8. Referências sobre novo céu e nova terra. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos algumas passagens que descrevem o novo céu e a nova terra. No Antigo Testamento, no livro de Isaías, nos capítulos 65 e 66. E no Novo Testamento, nos livros de Romanos, Segunda Epístola de Pedro e Apocalipse. Observação: há muitas referências que remetem ao estado eterno, mas as referências anteriormente citadas são as principais acerca do novo céu e da nova terra. Item 9. Como serão criados o novo céu e a nova terra? Primeiramente, é preciso entender que a expressão novo céu e nova terra faz referência a todo o universo. A partir desse entendimento, há duas linhas de pensamento a respeito da criação do novo céu e da nova terra. Letra A. Primeira linha de pensamento. Defende a ideia de que o universo atual não será destruído, mas renovado. Deus vai restaurar todo o universo, retirando os efeitos da queda, como o pecado, as ações do diabo e seus anjos. A Terra passará por um processo de transformação e estará livre dos efeitos da ação maligna do homem. Letra B, segunda linha de pensamento. Defende a ideia de que o universo atual será totalmente destruído, deixando de existir. Então Deus criará o novo céu e a nova terra, sem continuidade alguma com o universo atual. Dessa forma, uma linha entende que o universo atual será renovado e a outra que o universo atual será destruído. Observação: considera-se que a primeira linha de pensamento seja a mais coerente com a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, o termo grego para descrever novo céu e nova terra expressa a ideia de um novo mundo e não de um outro mundo. Item 10. Quando surgirá o novo céu e a nova terra? A Bíblia nos dá a entender que o novo céu e a nova terra surgirão depois do juízo final, quando todos aqueles que não tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida já tiverem sido lançados no lago de fogo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, João falou a respeito do novo céu e da nova terra. O texto bíblico diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Observação 1.
Em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, está escrito que somente aqueles que tiverem o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro entrarão na Nova Jerusalém. O texto bíblico diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratica abominações e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Observação 2. No novo céu e na nova terra não haverá lugar para lágrimas, dor, tristeza e pranto. Lá o povo de Deus habitará com ele por toda a eternidade, completamente livre de todos os efeitos do pecado e do mal. Deus é retratado secando pessoalmente as lágrimas dos remidos. No céu, a morte estará completamente aniquilada. Ali não haverá doença, fome, problemas ou tragédias. Haverá apenas alegria completa e bênçãos eternas. Observação 3. O que significa a expressão "e o mar já não existe"? A respeito dessa expressão, pelo menos duas linhas de pensamento manifestam o seu modo de pensar. Letra A. Primeira linha de pensamento defende a ideia de que o mar representa aquelas nações que não conheceram a Deus. Dessa forma, quando as nações ímpias forem destruídas, o mar, que simboliza as nações, não existirá mais. Letra B, segunda linha de pensamento, defende a ideia de que o mar é um símbolo de separação, dividindo as nações e mantendo povos separados uns dos outros. Creem que na nova terra não haverá razão para a divisão dos povos. Assim sendo, o mar não existirá mais para que os homens não fiquem mais separados por continentes, e haverá um só povo. Item 11. Como será o nosso corpo no novo céu e nova terra? A Bíblia não apresenta detalhes a respeito de como será a estrutura de nossos corpos físicos. Paulo fala a respeito do assunto em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 54, mas o texto não explica a composição física do corpo ressurreto, apenas enfatiza que seremos imortais e incorruptíveis. Em Filipenses capítulo 3, versículo 21, Paulo diz que o corpo ressurreto será semelhante ao corpo glorioso do Cristo ressuscitado. O texto bíblico diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Item 12. Como viveremos no novo céu e na nova terra? Muitas perguntas surgem a respeito de como será a vida no novo céu e na nova terra. A Bíblia não trata muito a respeito desse assunto. O que sabemos é que desfrutaremos da presença de Deus e o serviremos, e que Ele mesmo habitará conosco. Não haverá mais luto, pranto ou dor, não haverá casamento e não haverá nascimento. A ideia espiritualizada do paraíso difundida na Idade Média, na qual as pessoas vivem flutuando entre nuvens, vestidas de branco, com harpas na mão e cantando em um coral, não está de acordo com o que a Bíblia nos apresenta. Na eternidade teremos corpos ressurretos e glorificados, não seremos apenas almas. A doutrina bíblica é de que teremos corpos ressurretos e desfrutando das belezas desse mundo transformado para a glória de Deus. Item 13. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é mencionada com muitos detalhes nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Em sua visão, João viu uma cidade que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A respeito da Nova Jerusalém, há duas linhas de pensamento. A primeira linha defende a interpretação literal da cidade, e a segunda linha defende a interpretação simbólica da cidade. Item 14. Diferentes interpretações sobre a Nova Jerusalém. Há duas interpretações a respeito da Nova Jerusalém, a cidade que foi detalhadamente mencionada nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse.
Letra A. Interpretação literal da Nova Jerusalém. Essa linha de pensamento defende a ideia de que a Nova Jerusalém deve ser interpretada de modo literal, sendo uma cidade edificada exatamente do modo pelo qual foi descrito, com muros, portas, uma praça com árvore da vida, um rio, etc. Letra B. Interpretação simbólica da Nova Jerusalém. Defende a ideia de que a Nova Jerusalém é um símbolo de algo que está sendo transmitido na revelação de Apocalipse. O entendimento é de que, seguindo o padrão do livro, que é rico em simbologia, a descrição da Nova Jerusalém é uma tentativa de transmitir uma realidade eterna vista por meio de símbolos, que seria a descrição da cidade. Esse pensamento se baseia principalmente em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e 10, que retratam o momento no qual o anjo disse que mostraria a João a esposa do Cordeiro, e no versículo 10 ele viu a Nova Jerusalém. O texto bíblico diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Baseado nessa passagem, é possível entender que a Nova Jerusalém não é apenas uma cidade, mas é a própria noiva do Cordeiro. João foi ver a noiva do Cordeiro e viu a cidade. Os defensores da linha simbólica consideram a análise interpretativa de Apocalipse capítulo 21, versículos 9 e 10, semelhante à de Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6, quando João chorava muito, porque ninguém poderia abrir o livro. O ancião disse que o leão da tribo de Judá abriria o livro, e João viu um cordeiro como tendo sido morto. Se as duas passagens forem comparadas, será possível observar que a referência do versículo anterior não aconteceu no versículo seguinte. A noiva era a cidade, o leão era o cordeiro como tendo sido morto. Observação: devemos entender que a Nova Jerusalém é a cidade eterna, santa e lar da noiva do Cordeiro, bem como é a própria noiva, de modo que não podemos fazer uma distinção entre os redimidos, habitantes da cidade, e a própria cidade em si. Importante: como outros assuntos escatológicos, a Nova Jerusalém também traz diferentes interpretações. Para uns, trata-se de uma cidade literal, para outros, trata-se de uma descrição simbólica da noiva de Cristo. Todo esse debate somente mostra quão profundas são as riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como comentado em estudos anteriores, estamos diante das riquezas do Evangelho e dos segredos escondidos na Palavra de Deus. Cada cristão, mediante exame das Escrituras, poderá tecer uma opinião. É importante entender que ter opiniões diferentes a respeito de assuntos como esse não compromete a salvação de ninguém. Mas, acima de tudo, o que é importante e que merece destaque é o fato de que João, de alguma forma, está nos revelando algo grandioso a respeito da eternidade ao lado de Deus. É importante entendermos que muitos assuntos, conforme nós tratamos no decorrer da escatologia, que tem 2, 3 linhas de pensamento, e esses assuntos eles não comprometem a sua salvação. Por quê? Porque eles não estão afrontando uma doutrina bíblica, uma doutrina fundamental da Bíblia. Por exemplo, a divindade de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo, a personalidade, a divindade do Espírito Santo, a condenação eterna, a salvação pela graça em Jesus, a justificação, a regeneração, o perdão dos pecados mediante o lavar do sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado, são doutrinas bíblicas fundamentais para a nossa salvação.
Agora, essas linhas de pensamento não comprometem, não chegam a abalar as doutrinas fundamentais da salvação. São apenas opiniões de acordo com escolas de teologia que adotam uma linha ou outra linha de pensamento. Mas não compromete a salvação de ninguém. Isso que é importante entender. O que compromete a salvação é quando nós passarmos a crer numa doutrina que afronta a doutrina bíblica, a doutrina fundamental para a nossa fé. Por exemplo, uma doutrina que nega a divindade de Jesus, que fala que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo não é verdadeiro Deus, não é verdadeiro homem. Essa doutrina afronta diretamente a doutrina básica da fé cristã. E quanto a isso, nós precisamos estar bem fundamentados na Bíblia, na Palavra de Deus, para que nós não venhamos nos corromper. Porque o povo perece pela falta de conhecimento. Se não houver doutrina, o povo se corrompe. Precisamos conhecer as doutrinas fundamentais da Palavra de Deus. E essa coleção de estudos, até o estudo 14, nós apresentamos diversos estudos sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre cristologia, eclesiologia, mostrando as diversas doutrinas fundamentais da Bíblia, e é nelas que nós devemos fundamentar a nossa fé. Ao lermos os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, nos deparamos com grandes revelações que nos permitem imaginar quão grandioso e maravilhoso será o futuro eterno ao lado de Deus. É nesse pensamento que devemos nos firmar e anunciar incansavelmente a mensagem da salvação em Jesus Cristo, para que outros estejam conosco na Jerusalém celestial. Item 15. Considerações finais. Completamos hoje o estudo bíblico número 14, Escatologia Bíblica, o estudo das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos. Vamos agora recapitular a sequência dos 11 vídeos que compuseram esse estudo. O vídeo 1, que foi a parte 1, as 70 semanas de Daniel. O vídeo 2, o arrebatamento da igreja. O vídeo 3, o Tribunal de Cristo. O vídeo 4, as bodas do Cordeiro. O vídeo 5, a grande tribulação. O vídeo 6, a volta de Jesus em glória. O vídeo 7, o milênio. O vídeo 8, a batalha final. O vídeo 9, o grande trono branco. O vídeo 10, a condenação eterna. O vídeo 11, a vida eterna. Item 16. Breve resumo da escatologia. O profeta Daniel mostrou que 70 semanas de 7 anos foram profetizadas sobre o povo de Israel. 69 semanas já se cumpriram, faltando apenas uma semana, ou seja, faltam apenas 7 anos. Essa contagem foi interrompida por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário e a consumação do plano de salvação elaborado por Deus. Deu-se então o início do tempo dos gentios. Nesse período, nós estamos vivendo a dispensação da igreja, que começou para muitos teólogos no dia da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 e vai terminar no dia do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, vai ter início na terra um período de 7 anos, chamado de a grande tribulação, que se refere exatamente à 70ª semana da profecia de Daniel. Durante a grande tribulação, o anticristo e o falso profeta governarão a humanidade sob a eficácia e o poder de Satanás. Simultaneamente no céu acontecerão 2 eventos. O tribunal de Cristo, no qual cada salvo terá suas obras provadas, e aquelas que forem aprovadas servirão de base para o recebimento do galardão. Posteriormente, a igreja vai participar das bodas do Cordeiro. Fim do período da grande tribulação, acontecerá a vinda de Jesus em glória, que derrotará o anticristo na batalha do Armagedon.
Ele e o falso profeta serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre, e Satanás será preso por 1000 anos. Então o Senhor Jesus vai instaurar um governo de 1000 anos na terra, chamado de O Milênio. Depois do milênio, Satanás será novamente solto e vai conseguir seduzir as nações, as quais se rebelarão contra o governo do Senhor Jesus. Em sua marcha para cercar a cidade de Jerusalém, descerá fogo do céu e vai consumir a todos os rebeldes. Esse episódio foi chamado em nosso estudo de a batalha final. Então Satanás será lançado no lago de fogo, onde já estão não somente a besta, como também o falso profeta. Depois dessas coisas, vai acontecer o grande trono branco de Deus, popularmente conhecido como juízo final, do qual participarão todos aqueles que morreram sem a salvação, ou seja, em um estado de rebeldia diante de Deus. Após a sentença, eles serão lançados no lago de fogo, que é a condenação eterna. Os remidos, por sua vez, entrarão na vida eterna, onde habitarão com Deus. Item 17, quadro resumo do estudo. Começamos com a introdução. Depois falamos sobre os termos Kairos e Cronos, o uso teológico dos termos. Kairos é o tempo de Deus e Cronos o tempo do homem. Falamos sobre o cronômetro, o instrumento para medir o tempo. O céu é o lar dos salvos. Os 3 céus, Auranos, que é o céu atmosférico, Mesorânios é o céu astronômico, onde acontecem as batalhas espirituais, e Eporânios é a morada de Deus, provavelmente o paraíso, é o 3º céu. Continuando o quadro resumo, a experiência do apóstolo Paulo, a reversão da condenação por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tivemos o item no qual nós falamos sobre os versículos que falam sobre a vida eterna. A vida eterna, o comentário da Bíblia de Estudo Almeida de 1999, que mencionou que a vida eterna, do Evangelho de João, ela é comparável ao termo Reino de Deus dos Evangelhos Sinópticos, e por causa disso nós trouxemos o esclarecimento desse termo. Os Evangelhos Sinópticos significa a mesma visão, são os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Referências sobre o novo céu e a nova terra no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Continuando o quadro resumo, como serão criados o novo céu e a nova terra? Há 2 linhas de pensamento, destruição do universo atual e renovação do universo atual, que é a mais aceita biblicamente. Quando surgirá o novo céu e a nova terra? O que significa a expressão "o mar já não existe"? 2 linhas de pensamento. A primeira considera o mar como os povos e nações ímpias, que não existirão na nova terra. A segunda considera que a nova terra não terá mais o mar propriamente dito, pois os oceanos fazem separação entre os continentes e os povos, e na nova terra não haverá separação de povos. Concluindo o quadro resumo, como será o nosso corpo no novo céu e na nova terra? Teremos um corpo físico glorificado, semelhante ao corpo glorificado de Jesus depois da ressurreição. Lembremos que Tomé tocou em Jesus. Como viveremos no novo céu e na nova terra? A Nova Jerusalém. Diferentes interpretações sobre a Nova Jerusalém, a interpretação simbólica e a interpretação literal. Considerações finais, a sequência dos 11 vídeos do estudo de escatologia e o breve resumo da escatologia bíblica. O canal Palavra de Vida concluiu o estudo bíblico número 14, Escatologia Bíblica. Nós fomos da parte 1 até a parte 11, que é o presente vídeo. Inscreva-se no canal, dê o seu like, clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados, compartilhe com irmãos e amigos e, se desejar, faça um comentário. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.